Bem, pessoal, aqui nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as obras que mais me chamaram a atenção no Museu de Van Gogh, lá em Amsterdã. É, cidade belíssima, fica aí só para vocês verem. Tava bem um pouco tenebroso o clima na época que é inverno, mas uma cidade lindíssima aí, só para vocês terem uma ideia. E eu tive a oportunidade de ir no Museu de Van Gogh, em um autorretrato dele, dentre dos vários autorretratos, e falar para vocês que a experiência de ver um museu é uma experiência única, onde você se depara e fica de frente com obras imortais da humanidade, com o que o melhor o homem fez, com o que o melhor o homem pode fazer em nos causar impacto. Então, ver uma obra, ver um quadro ao vivo, ele é impactante, né? Acima das informações que a gente possa ter, a gente fica impactado, né? Pela beleza, como ela traz vida, mesmo Edgar Allan Poe lá no Retrato Oval, né? A vida que você capta. Então é inacreditável. Pessoal, a gente não pode falar de Van Gogh sem antes falar dos seus girassóis, né? Então, essa é uma das versões dos girassóis, ó, eu pude contemplar aí no Museu de Amsterdã, na Holanda, na cidade natal do Van Gogh. E o que é bacana disso é que nós temos 5 versões. Destas 5 versões, uma se perdeu na Segunda Guerra Mundial, uma está na Holanda, tem uma versão no Japão, tem uma versão no International Gallery em Londres. E o próprio Van Gogh, ele tinha um interesse em ser reconhecido como o pintor dos girassóis. Acredito que o primeiro ponto ele queria ser concebido como o pintor dos girassóis. Segundo, tem alguma coisa interessante sobre girassóis, é que é um trabalho cromático. Então ele misturou um tipo de pigmento moderno que havia surgido na época, no século XIX, e ele extrapolou o limite de combinação de cores normal dos impressionistas, que eles eram cores um pouco mais fracas, e ele ampliou com cores um pouco mais fortes. É perceptível também que nos girassóis a gente visualiza alguns mortos e outros vivos. Alguns falam que é essa questão do espetáculo da vida. Por outro lado, muito se fala também que os girassóis eram uma obra de gratidão, como aquele no quadro da senhora embala a cadeira, embala o berço. Depois vocês podem pesquisar. Tratava dessa coisa da gratidão. Ele falava que o tríplico, que são 3 obras, né, que seria essa obra que eu citei no centro e os girassóis ao fundo, elas seriam obras que representassem a gratidão. Né? Nós, semioticistas, a gente encara os girassóis como uma transmutação da essência das cores. Né? Ele consegue representar, ele sai do plano icônico, na verdade, ele sai do plano simbólico e vai para um plano icônico pleno, como se fosse uma zona, uma linha do horizonte tênue. Mas acredito que os girassóis eles têm uma potência expressiva muito forte. E eu acho que é isso que faz com que eles sejam tão famosos dentro das suas 5 versões que ele conseguiu fazer. Que inclusive decorou o quarto do Paul Gauguin. Um quadro que me impressionou muito foi o quarto, né? Há várias versões do quarto de Arles, e sempre por ser muito icônico, um prazer, né? Ver essa obra e presenciá-la, principalmente no original, no em Amsterdã. Um quadro, uma tela que me deixou fascinado foi Os Comedores de Batata. Ele tem uma plasticidade e uma climatização sensacional. As cores parece que trazem aquele ambiente, né, funesto e lúgubre, né, dessa época. É até uma obra que supera, né, o impressionismo na perspectiva de um realismo, né, trazendo a realidade da pobreza, né, da forma. Eu fiz um videozinho lá, né, no Museu do Van Gogh, onde a gente pode ver os detalhes da iluminação, tem um pouco do Rembrandt nessa iluminação superior, nas feições, né, brilhante. Aqui um retrato do Paul Gauguin, que foi um grande parceiro do próprio Van Gogh. E aqui, pessoal, chamar a atenção para vocês do quadro mais impressionante para mim, o quadro que eu mais gostei, que é esse campo de trigo com corvos. Então você vê aí a mistura do Van Gogh, né? Esse amarelo dele, e em cima parece noite estrelada. Aqui descreve um pouco da vibração, né, dessa tela, da questão do suicídio, de como ele via a vida. Bem, pessoal, essa tela aqui é considerada uma das últimas ou a última obra do Van Gogh. E aí ele cometeu o suicídio logo depois. E essa perspectiva desse contraste entre o amarelo embaixo e o azul em cima, talvez é o contraste da sua obra, inclusive, com a noite estrelada e os campos de trigo, e o destaque para os corvos
onde estão fazendo esse diálogo entre duas fases da obra dele aí, e logo depois ele comete o suicídio. Essa obra me chamou muita atenção, é uma paisagem com elementos provavelmente dos jardins que ele convivia, mas transmutado para esse impressionismo transcendente e belíssimo que ele tinha. Como ele fez com essa aqui, ó, as árvores, né, raízes de árvores, que é considerado talvez a última obra dele, que ele se inspirou numa paisagem que ele frequentava muito em Paris, nas últimas moradas dele. O nome desse quadro, que é o Tree Roots, né? Foi pintado em 1890, provavelmente talvez seja o último mesmo esse. Então, nessa fase do vídeo, eu quero trazer algumas obras que me marcaram muito, vendo a experiência de ver a obra pessoal é muito gigante, né? Depois que quiser ver a identificação da obra e olhar, é uma obra que me marcou muito pela coloração, pela presença. Acho que a obra tem muito disso, de presença. Muitas dessas obras foram feitas já na casa de apoio, casa de recuperação, que ele ficou internado, né? Então são obras enigmáticas do ponto de vista mental, onde ele estava. Olha, o trabalho já visual, tem figurativismo aí, né? São obras de uma presença muito grande, depois aí está a descrição, quem quiser. Então eu elenquei essas obras que me trouxeram uma experiência gigantesca. E é claro que eu não podia deixar aí os Campos de Trigo, magistral, esse amarelo dele é fantástico, tá? E aí tá aí uma narrativa aí explicando como é, então fascinante a, essas obras. E aí fica uma das obras que ele fez, belíssima obra que ele fez em homenagem ao sobrinho, uma obra lindíssima, que eu faço alguns comentários dela depois. Esse quadro aqui, o Almond Blossom, ele foi feito, não é uma pintura abstrata, mas é uma pintura neo-impressionista, né? Tem figuratividade, que são esses ramos de flores e plantas. E ele foi feito a pedido do irmão Theo, em razão do nascimento do pequeno Vincent, que é o sobrinho dele. Eles colocaram o nome Vincent em razão da coragem e determinação do Van Gogh, como homenagem, né, ao Van Gogh. Essa série de quadros aqui, no caso dessa Olive Groove, foram telas feitas em intervalos, né, de surtos, né, psiquiátricos, internações. Então ele fez essa, bem como outras aqui que eu vou mostrar para vocês.